Ah, vou fazer a abertura do vídeo agora, no final. Essa abertura foi gravada no final. Mas Eu queria que eu te apresente. Acho que não precisa me apresentar. Esse é o O Patrese. eu não existe. O eu não existe. É uma construção. Mas pode apresentar minha construção. Boa. Minha construção é boa. Essa é a construção do Essa é a Patrese. minha construção. Ah, vai passar muito carro, vai passar muita moto, muito cachorro vai latir. E é isso, é a vida. Seu Moisés. Oh, né? mãe. Só isso já teria bom. Oi, mãe. Isso é uma coisa louca, né? Da nossa vida, né? Porque a gente acaba se identificando com a nossa construção. Isso que é interessante, né? Porque o fato de constituir essa construção como algo verdadeiro nos cria algo concreto da vida. Uhum. E faz com que a gente tenta defender esse algo concreto, faz com que a gente sinta emoções por causa desse algo concreto, quando na verdade é uma construção. Será que é uma construção mesmo? Eu acho que tudo é uma construção, seja cultural, seja social, seja política. Eu acho que a gente é construído por relações de camadas. Acho que é um empilhamento de pecinhas, sabe? Tipo Lego. Tipo Lego e tipo aquele jogo que tu vai tirando as pecinhas, sabe? Uhum. E aí às vezes, tipo assim, entendo que isso é construído na minha vida agora, isso eu preciso tirar isso. E às vezes tu vai tirando essas construções, tipo, que não cabem mais pra ti, e aí o que vai sobrar? Às vezes tu rui, às vezes aquela torre de pecinhas de madeira vai cair. Mas não tem como a gente não manter um pilar, sabe? Tipo, sabe quando cai toda a torre, mas sobra uma meioca ali, assim, tipo, nunca cai tudo. Porque alguma coisa precisa ter, né? Tu chamaria isso de alma? Não, eu chamaria isso de o que precisa ter. Porque alguma coisa precisa ter. Eu não sei se é alma ou tipo se é qualquer outra coisa, mas acho que alguma coisa precisa estar ali pra sustentar. Porque senão o que tem, sabe? Tem que ter uma origem, tem que ter um pilar que seja, sei Uma lá. essência. É difícil isso, né? Eu não sei se é a Aí eu fico essência. pensando, a gente é feito de Lego. Vamos pensar nessa imagem. Tá. A gente é feito de Lego. Se a gente tira uma pecinha do Lego, a pecinha que a gente tirou ainda é a gente? Eu acho que ainda é a gente. Então será que a gente teria, na verdade, várias alminhas? Eu acho que sim. Porque se a gente for olhar, tipo, de um olhar mais espiritual, assim, tem essa coisa que chamam de mônada, né? Que é um lugar de onde saem todas as almas. E aí, no fim, todo mundo é a mesma alma. Só que disseminada em vários corpos. Quando todas as almas não evoluírem, esse corpo não evolui. Foi a mesma lógica do Lego, assim, né? Pois é, mas aí essa que é a questão, né? Se a gente derrete esse Lego com fogo escaldante, o derretimento do Lego vai gerar várias gotas. Cada gota é uma parte da gente? É a mesma coisa que tu perguntar se um copo d'água é parte do rio. E a água que tu toma e o xixi que tu faz. Pois é, quando você mija, aquilo que está na privada é você? Nossa. Não sei. Talvez por isso que eu considere, e aí é uma consideração minha, que isso é uma construção. Que o eu é uma construção. Talvez o que existe é a relação das coisas. E não as coisas em si. Uhum. As coisas não existiriam sozinhas. Vamos dar um exemplo. Um Lego é um Lego. Ok. Mas ele também é partícula. Se a gente fosse pensar no mundo microscópico dele. Uhum. Agora, cada parte dessas partículas é o Lego? E se a gente separa aquilo do Lego? Eu acho que ele não é o Lego em si. Não sei. Não, ele não é o Lego como a gente entende ele como Lego. Né? Ele não vai ser uma forma Lego. Mas ele faz parte do Lego. Ou fez. Né? Ele é parte da construção do Lego. Agora, o mais interessante disso tudo é que aquele que olha o Lego chama aquilo de Lego. Porque existe uma ideia de Lego. Agora, se tu não tem a ideia de Lego, vamos dar um exemplo. Se uma mariposa resolve sentar no Lego, a mariposa entende aquilo como Lego? Tu sabe que eu fico pensando isso? Tipo assim, a Solange, a gata. A sua gata. Uhum. Ela não entende o que são as coisas dentro dessa casa. Não, ela não entende o que você entende dessa casa. Ela entende o entendimento dela. E o entendimento dela é uma relação dela. Porque não é o seu entendimento sobre ela. Uhum. E aí mora uma coisa interessante.
sobre esse processo do entendimento do eu. O eu é uma coisa que olha as coisas e as coisas olham para ele. Talvez a gente esteja falando de uma coisa chamada relações. Porque, na verdade, o que existe talvez são as relações, não as coisas concretas. Porque uma coisa, na verdade, só vai existir em contato com outra. Uhum. Então não existem as coisas separadas. É uma ideia um pouco ilusória que as coisas são separadas. Uhum. Tanto da gente, como quando a gente chama de nós, né? Uhum. A gente, né? Uhum. Ou seja, as coisas só existem em relações. Talvez o que só exista são as relações. Mas será que as relações também não é uma coisa construída? Eu acho que sim, pode ser construído, mas é uma construção necessária. Eu acho que a gente precisa do outro, sabe? Tu acha que talvez isso seja uma coisa essencial da vida? As relações? Eu acho que depende do que é. Eu acho que depende do essencial. Sozinho é muito difícil aprender sobre o outro. E eu acho que se tu tá num mundo que é coletivo, num mundo que tem outras pessoas, como tu não vai precisar dessas pessoas? Acho que precisar também é muito forte, né? Mas como tu não vai compartilhar com essas pessoas os teus aprendizados e como que tu não vai aprender com elas, a partir dos aprendizados delas. Eu acho que é importante demais, assim, as relações. Porque o conhecimento, ele vem através disso, né? O conhecimento que a gente estava falando antes, do conhecimento oral, do conhecimento teórico ou não. Tipo, se não tem outra pessoa para eu explicar isso, para eu passar esse tipo de conhecimento, de que ele vai servir? Talvez a gente chegue a uma conclusão, entre nossa conversa, eu e tu, de que a relação é uma coisa existente. Sim. Se ela é uma coisa existente, talvez exista uma ética das relações, né, que a gente vai construir com as coisas, ou com um ser e outro, vivo ou não, né? Agora é muito interessante a gente pensar que se o mundo é feito por relações e não pelas coisas separadas, por que será então que a gente ainda assim acredita no nosso eu tão forte que a gente defende o nosso eu, que a gente sofre pelo nosso eu? Ou seja, o que faz com que a gente não compreenda que o nosso eu é uma ilusão? De novo pensando na imagem do Lego, né? O nosso corpo é feito todo de Legos, pedacinhos, né? Micro pedacinhos que vão formar o que a gente chama de Patrese ou o que a gente chama de Moisés. Mas a gente já chegou à conclusão de que se a gente tirar um pedacinho desse Patrese, a gente percebe que o Patrese em si, ele só é constituído porque existe um conjunto de coisas, como vários pedaços de Lego, por exemplo, que faz aquele Patrese existir. Ainda que a gente possa trocar todas as peças do Lego por outras peças, porque como ele é uma construção, ele vai se autodefinindo. Essa é uma questão que é fundamental, né? Por que a gente ainda acredita que mesmo sabendo que a gente tinha pedacinhos de várias coisas, como células, por exemplo, né? Tinha muitas células que se renovam, inclusive, por que ainda assim a gente tem um apreço tão grande por esse ser que muda constantemente? Por que a gente não aceita essa mudança? E por que a gente sofre pela mudança, inclusive? Como é que o entendimento do não eu, né? Ou seja, a ideia de um não ser individual, pode ajudar nas questões éticas? Esse é um questionamento que eu acho que a gente sempre tem que fazer, que é como unir uma coisa com a outra. É unir uma visão de que o eu não existe, por ser uma construção, seja ela física, né, da ciência, seja ela psicológica, né, seja ela da linguagem, né? Como que a gente vai pegar esse lugar, né, de desconstruir a nossa identidade, a nossa ideia de identidade, junto com como construir um mundo melhor, né? Como a gente vai unir essas questões? Um mundo melhor, que eu quero dizer assim, um mundo que seja mais ético. Aí, claro, né, isso vai depender de diversos fatores culturais, né? Mas talvez tenha algumas questões que são universais, né? Mas não tem uma resposta para isso, né? É uma grande experiência, eu acho que a gente está numa grande experimentação, né, constante disso, assim, de experimentar muito eu, e quando tu entende, começa a entender minimamente que, tipo, talvez tu não seja isso, ou não seja tudo isso, ou existe uma coisa muito além disso tudo, tu pira, porque tu não tem referência, a gente não tem referência de pessoas, tipo, em grande escala que fazem isso, ou de, sabe, de exemplos práticos a serem seguidos, a não ser que tu entre numa linha tipo, que te guie, de pessoas que tipo, te ensinam a fazer isso, mas socialmente alguém, sei lá, sozinho, que tá em casa e começa a refletir sobre isso, como faz? Se sente tipo, deslocado ou sabe, porque às vezes é isso, né? Quando a gente não encontra os nossos afins que pensam dessa forma também, tu é um ETzão, né?
no mundo. No mundo. Não basta, né, a gente só questionar a nossa identidade. A gente tem que ver também um modo prático de como utilizar isso. Talvez isso seja um dos grandes desafios assim da filosofia, por exemplo. A gente pega alguns filósofos que vão chegar nesse limite assim da identidade, né, da ideia de identidade. Só que é isso. Como que a gente não cai talvez num niilismo, né? Talvez num lugar assim do tudo pode, porque afinal tudo é construção. Exato, porque é uma linha tênue isso, uma linha né? tênue e porque perigosa. parte do entendimento de cada um, assim, porque, Exato. sei lá, se a gente pega uma pessoa totalmente cruel e ela olha pra isso, ela vai se validar em cima disso, né? Então por isso da importância de ter essas pessoas que guiam a gente. Através desses conhecimentos mais milenares, assim. Aí talvez é importante pensar assim, que as coisas são construídas mutuamente. Ou seja, que existe uma convivência, assim, né? Uma convivência. Né? Ou seja, aquilo vive coletivamente, né? Vive em conjunto com outras coisas. Como é o nosso organismo, né? Que existem milhares de células coexistindo. E aí, a partir disso, a gente pensa, realmente, o eu é uma construção. Eu me chamo Patrese porque alguém me chamou Patrese, porque as pessoas me identificam como Patrese na minha cultura, na minha linguagem. Né? Então, assim, esse eu é uma construção, ok, eu entendo tudo isso. Mas como isso pode nos ajudar, né? Talvez esse lugar possa nos fazer sair do que a gente chama do nosso ego, né? Quando eu digo sair, significa assim, a gente não dá o poder que o ego geralmente nos pede, especialmente na nossa sociedade. A partir daí a gente não vai alimentar esse ego com o melhor emprego, com passar por cima das pessoas. A gente não vai alimentar o nosso ego com fazer qualquer coisa para que o meu ego seja satisfeito, esteja satisfeito. Talvez isso seja uma coisa que pode ajudar o mundo. Essa construção ela não vai pressupor que eu sou a única coisa importante, eu sou o centro, né? Porque a gente dá pela relação. Quando a gente se identifica com uma sociedade melhor que outra sociedade, por exemplo, que é o que geralmente gera conflitos, Peraí. Isso é linguagem. Isso é linguagem. Isso é linguagem. Inclusive é musical, né? Inclusive musical. Isso não retira, aí essa que é sempre a grande questão, né? Isso não retira o fato de que na nossa sociedade, às vezes se identificar pode ser fundamental para não gerar conflitos também. É o lance de pertencer. Essa é uma questão, sabe? É uma questão importante. Como que a gente vai unir isso? Talvez eu não saiba responder, né? Eu não tenho essa inteligência. Mas é uma coisa importante, sabe? Como é que a gente une, né? O fato de a gente pensar sobre a nossa identidade e pensar sobre as questões sociais tão importantes. Para não gerar violência, para não gerar esse mundo louco, bizarro que a gente tem e vive o tempo todo nessa tensão. Como é que a gente junta isso? Essa é uma questão que eu acho louca. Não, é dizer que eu tava jogando um jogo agora, chama Sable. Cara, nossa, esse jogo é incrível. Ele é um jogo que fala sobre crescer. E a linguagem toda durante o jogo é uma linguagem não binária. É uma adolescente, mas todos usam máscaras. Então, a partir de uma determinada idade, ela ganha uma pedra que ela pode volitar por aí, assim, tipo, dar pequenos pulsos, assim, volitar. Ela sai do vilarejo dela pra ver o mundo. E ela tem um período de tempo onde isso vai funcionar. E quando ela voltar pro vilarejo dela, ela tem que devolver essa pedra. Ela nunca mais vai poder volitar. E escolher uma máscara só. Pra vida inteira. Só que as máscaras são, tipo, a máscara do artista, a máscara do alpinista, a máscara do mecânico, sabe? A máscara do negociante, do guarda. Tu visita diversos povos e tu faz missões e tu troca com essas pessoas. E aí tem uma que tu conhece ela, que ela escolheu não voltar. Porque alguém te pede pra ir visitar ela e essa é a maior missão do jogo. É encontrar essa pessoa, né? E aí quando eu encontrei ela, eu tenho que convencer ela a voltar. Só que tu entra num dilema ali, porque tu tá conversando com ela e tu fica tipo... eu não sei se eu quero que tu volte, sabe? Tipo, como é que eu vou te falar alguma coisa? E aí, o que tu vai... E é múltipla escolha, né? E o que tu for falar pra ela vai dizer se ela vai voltar ou não pra Teresa. E aí é uma puta de uma responsabilidade. Será que a gente quer voltar? Será que a gente quer voltar? Pra passar um ônibus. Eles vão passar, né? É isso.
Tudo passa nessa vida, inclusive ônibus. A vida tudo passa, não importa o que tu faça, o que te fazia rir, hoje já não tem mais graça. Tudo muda, tudo troca de lugar. O filme é o mesmo, só o elenco que tem que mudar. NX0. Aí, por exemplo, a gente pega culturas como, por exemplo, o Zen budismo, o japonês, o budismo, né, como um todo, ideias, né, do budismo, né, de entendimento do eu e como agir eticamente na sociedade. Outro pega, por exemplo, a cultura Yorubá da Nigéria, vem em grande parte para as Américas aqui, no período de escravização. E tu pega, por exemplo, as ideias de Exu, como do entendimento do mundo, né, aquele que apresenta duas caras, né? Enfim, né, pega outros entendimentos de mundo. E a gente vai ver, por exemplo, que talvez o nosso modo de entender ocidental, né, vindo muitas vezes da Europa, né, eurocêntrico, né, inclusive, pode estar totalmente limitado. Né? Chegou talvez num limite assim, da sua própria compreensão de mundo. Uhum. E pelo fato de a gente não olhar para o lado, né, e ver que existem talvez outras culturas que talvez desenvolveram outras coisas, outros pensamentos da vida, podem ter gerado, e com certeza geraram, eu tenho quase certeza disso, que geraram outras compreensões que vão muito além do que a gente consegue entender de mundo. Uhum. Talvez eles já fizeram essa ligação entre uma ideia de lucidez da vida, né, ou seja, de como entender como que a vida é, como que o nosso corpo, nossa alma, vamos chamar de alma, como que como que isso se dá, ao mesmo tempo de como que a gente tem as relações com as pessoas, com as coisas, né, como que a gente tem uma relação talvez ética nesse sentido, né, o que é universal eticamente, o que não é, o que é cultural, né, o que um entende e o outro não. Esse papo tem um lugar que é delicado, né? A gente nunca vai poder negar as questões de conflitos, sejam eles quais forem. Os conflitos, na verdade, eles até inclusive vão colocar para fora o modo de como a gente entende a realidade. Né? Às vezes é só o conflito que consegue fazer isso. Depois do conflito, muitas vezes acontece um conflito e depois dele é que se pensa, né? Nossa, pensando assim universalmente, né? Aí se cria a ONU. Sabe, depois das guerras, sabe, tipo isso, assim, às vezes o conflito ele é um lugar que vai dizer assim, olha, vocês chegaram num limite de como vocês entendem o mundo, a partir daqui vocês não vão conseguir, mano. Só que talvez assim, ó, a gente chegou num limite tão grande da nossa sociedade, que talvez não tenha mais tempo, sabe, assim, desse lugar. E essa que é a questão, né? Talvez o entendimento do eu, né, da ideia de eu, como algo prejudicial, seja algo tão fundamental hoje. Estou dizendo fundamental hoje como se fosse uma coisa fundamental. Não sei nem se é fundamental hoje. Eu mas acho pra que mim assim, sim. Pra mim é fundamental pensar assim que o meu eu é uma construção e que comete equívocos por causa dessa construção. Sim. Né? E como é que eu vou juntar isso com porque é uma construção a partir de pessoas que também cometeram erros, né? Eu tenho os meus ancestrais. Isso é uma coisa louca, né? Porque assim, e tem culturas que desenvolveram a ideia dos ancestrais muito melhor que nós. Sim. Assim. Nossa, com certeza, né? E, então assim, eu tenho ancestrais, né? Talvez ancestrais que foram escravocratas. E como que quebra isso, né? Tipo, tu hoje na tua vida. E o que carrega em mim ainda isso? Sim. Porque carrega coisas. Sim. Porque essa é uma coisa do não eu que é fundamental. Né? Assim, que a gente é mutável. Sim. O não eu não significa que eu não sou uma coisa, que eu não existo, né? Sim. Não, isso não existe, não é isso, não é isso. Não é isso. É muito o contrário, né? Tipo, eu existo e posso me moldar e posso mudar, até porque se essas coisas não fossem mutáveis, nossa, a gente tava fudido. E a gente já tá muito mal no planeta. Talvez uma das coisas legais de pensar, entender que existem algumas construções que a gente pode aceitar elas num determinado, talvez uma visão relativa das coisas, assim, mas que elas assumem posições, elas têm ações no mundo, elas podem causar danos ou coisas maravilhosas. Essa é a loucura da vida, sabe assim, que é pensar assim, que como é que aquilo se constrói, mas ao mesmo tempo como é que a gente age a partir das coisas que a gente imagina que construiu. Enfim, viajei. Mas Nossa, faz sentido. Eu lembro, falando do budismo de novo, me lembro de uma palavra que chama dukkha, uma palavra sânscrita, se não me engano, posso estar errado, mas enfim. É traduzida geralmente como sofrimento ou insatisfatoriedade. Mas em verdade não é nenhuma coisa nem outra. Assim. Dukkha seria... Talvez a palavra insatisfatoriedade seja melhor do que sofrimento. Sofrimento é horrível, mas geralmente é mais traduzido como sofrimento. É como se fosse assim, a nossa vida
Tu vê, né? Pra explicar uma palavra tem que tu faz uma tese, né? Dukkha é como se fosse uma... O nosso ser, ele sempre... Ele não, é como se ele não se encaixasse nunca, assim. Sabe? É como ele tá em constante conflito. É isso, assim, é um lugar que é de insatisfação. Talvez a insatisfação seja uma palavra melhor. Mas é que a insatisfação parece que é só uma parte de Dukkha. Ela não parece que é tudo Dukkha. Né? Mas Dukkha é esse lugar, assim, parece que tu está sempre buscando alguma coisa. O ponto é a questão ética, pra gente não cair no niilismo das coisas. Né? Tudo... Se nada existe, então posso fazer o que quiser. Sabe? E não é isso. Né? Porque as coisas existem. Sabe? É um erro dizer que as coisas não existem. Né? E que tudo é luz. Ou... Às vezes tem umas linguagens New Age. Não é uma crítica, mas é também. Né? Assim, que parece que é isso. Né? Parece que a gente é um corpo... Né, que vive né, num lugar etéreo. Assim, um jovem místico moderno. Tu cai para um extremo, né? Tu cai para um extremo do tudo é fluido, tudo não sei o quê. Sim, gratiluz. E aí tu vira uma coisa tipo que foda-se. Sabe? Aquela coisa, tudo está bem, todos estamos bem, cada um lide com os seus problemas. Você não está maduro o suficiente ou evoluído o suficiente para... Quando a pessoa tá precisando de ajuda, e aí, tipo, sabe? Não, aí uma pessoa... Comigo acontece às vezes isso, né? Assim, né? Uma pessoa, um amigo, uma amiga, vem e fala assim, pô, eu tô nesse lugar, eu não tô me sentindo bem. Aí eu aqui no Gratiluz, vou lá e digo assim, não, é você que está sentindo. Isso parte de uma... Né? Mano, não, as coisas existem. Sabe? Existe esse lugar concreto, sabe? Ou seja, pode não existir um eu, mas existe uma construção de relações fortes ali, e aí a gente já está chegando à conclusão de que as relações existem. Então assim, existe a relação. Se existe a relação, mesmo que não exista um eu, que seja uma construção, mesmo que a relação seja uma construção, há uma construção da relação. Então assim, existe uma relação, sabe? E aí eu acho que esse é o ponto legal, assim, né? Da gente tentar praticar a nossa vida, né? De tentar compreender as coisas como elas são. Né, e eu não estou falando só no método científico, né, de análise profunda. Também, eu acho importantíssimo, né, mas de tentar entender o nosso ser, né, de uma maneira cada vez mais completa, de entender a vida como ela é. Né, a vida como ela é. Eu acho que até tem nome de filme, livro. Deve ter. E também tentar fazer um mundo mais... Talvez uma utopia, né? Um mundo mais interessante para os seres. Seres, aí eu tô falando todos os seres. Que vai cachorro, gato. Que vai dos bichinhos das pedras, das plantas, né? Que vai os pulgões que comem as minhas plantas ali fora têm uma vida plena, né? Assim como nós, seres humanos. Como é que a gente tem um respeito, não sei se respeito é a minha palavra, mas como é que a gente tem um respeito por todas as coisas, né? Porque é isso, né? Assim, se a gente for pensar, todas as coisas estão vivas, né? Estão vivas, assim, elas estão em movimento, elas têm conexões, elas têm relações, né? Nada é parado, né? Nada é parado, tudo está em movimento. Se está em movimento é uma energia que movimenta. Se tem uma energia que movimenta, é isso, né? Alguns chamam de Deus, né? E é isso, sabe? Assim, do tipo, tem uma coisa ali, né, cara? Uma coisa ali que faz com que a coisa esteja, sabe? Não, mas isso me faz lembrar muito aquele filme, não sei se tu já viu, La Bella et Verte. Sim, maravilhoso. Nossa, super indico. Essa coisa, né, tipo, de vir alguém de um lugar completamente diferente, culturalmente diferente. Ele tem uma pegada meio espiritual ali, mas a gente pode olhar de uma forma cultural. Sei lá, alguém que vem de uma cultura diferente cai aqui de paraquedas e tipo, meu, que loucura é essa, sabe? O que tá acontecendo? As pessoas vendendo os negócios passados, umas relações horríveis. Lembro que ela, tipo, vai pro chafariz, né? O chafariz vai beber a água do chafariz no meio da cidade e as pessoas, tipo assim, o que tu tá fazendo lá? Mas essa não é a fonte de água de vocês. Onde que é, né? A água sai da torneira, né? Ela com dinheiro, né? Tipo, é isso que é o dinheiro? É isso que vocês usam pra comer, sabe? Tipo, mas comer não é uma necessidade básica. Só se tu tem isso, tu come. Isso é meio doido. Que é o que acontece com os bichinhos, muitas vezes, né? A gente precisa entender a linguagem do bichinho, né? Porque ele tem uma linguagem também muito específica. Nossa, né? A Solange tem uma linguagem muito particular. Ela tem mios diferentes para coisas diferentes que ela quer. Ela tem um miozinho do carinho,
ela tem miado de fome, ela tem miado de incomodação, ela tem oi, ela dá oi. Às vezes eu abro a porta, sabe? Tipo, ela passa por mim e mia. Né? Mas ela não é uma gata conversadeira, por exemplo. Ela é uma gata muito introspectiva. Porque tem gatos que tu conversa com ele, né? Tipo, tu fala, e aí, não sei o que, gato, miau. Solange não faz isso, não. E aí, cabeçadas. Pois é, isso, né? Eu fui numa exposição, a Bienal do Mercosul agora, né? E tem vários robôs, né? Várias coisas de inteligência artificial. E é isso, né? É a inteligência artificial criando linguagem. Tem vários trabalhos assim. Aí vamos pensar, né? Como é que um robô, né, que já existe, né? Assim, uma linguagem artificial, uma inteligência artificial, começa a compreender a vida. Mas eu acho que ela não entende de fato a vida, porque ela entende a vida através... É porque ela não pensa sozinha, né? Mas a gente pensa acumula... sozinho. Porque a gente sempre tem uma ideia de que, assim, o que vem de mim é original, né? Assim, vem de um lugar... Sim. Mas será, cara? Meu Deus! Esse que é o lugar... Porque, assim, se uma inteligência artificial constrói um conhecimento, pode construir um conhecimento... E poemas. Você já viu que tem umas que fazem poemas? Cara, entendimento de mundo. Relações, sabe? Uhum. Eu faço uma coisa, ela faz uma coisa que vai responder. Mas será que a gente também não cai nesse lugar? Por isso que a ideia do eu pode se tornar uma ideia confusa. Às vezes a gente realmente cai nesse lugar de só responder automaticamente sem nada, né? Sem nenhum filtro, assim, sem uma presença. Só tipo, só olhar a Fazenda. A Fazenda faz isso constantemente. As pessoas da Fazenda agem assim. É muito complexo isso, né? Muito difícil de ter uma resposta concreta, assim, pra tudo isso. Eu acho que fica só um grande questionamentão. Assim, tipo, e agora? Aí tem que fazer os bagulhinhos lá do YouTube, lá que não sei o que. Curte aí, compartilha se gostou, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e tudo. O Patrese é artista visual, é músico. Não, eu não sou músico. Não fala isso. Tu é um experimentador de música. Eu gosto de música. Eu também não sou um artista visual, eu gosto de artes visuais. Tu é um artista visual, sim. O teu trabalho é foda. O Patrese é uma pessoa muito modesta. Eu nem trabalho. Mas se trabalha. Porra! Tchau.